então de aprofundarmos nesse tema, que é aliança e que é promessa, precisamos conhecer então o real sentido da palavra aliança. Quando essa palavra me vem à cabeça, aliança, eu me lembro logo de compromisso. O que é compromisso? É quando eu me comprometo a alguém, eu dou a minha palavra àquela pessoa de que eu vou cumprir. Mas quando falamos de aliança e falamos de compromisso, não podemos deixar de falar de casamento. O que é o casamento? É aquela união daquelas duas pessoas, onde elas se prometem diante de Deus e diante de todos os seus familiares que vão ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na pobreza. Eu não me casei, então eu não sei ao certo o real, mas é um pouco disso. O significado disso é muito forte, porque aquelas pessoas não estão ali diante só delas falando uma para a outra. Elas estão diante de Deus e diante dos seus familiares, prometendo um ao outro que serão fiéis. E quando falamos disso, não é somente isso. Quando não cumprimos, é como se descumpríssemos um pacto com Deus. Aquilo ali é a demonstração do nosso caráter. Mas, falando isso é só um símbolo. Qual o real sentido da palavra aliança? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 9, versículo 13. Gênesis 9, versículo 13. Diz assim: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Que bênção essa aliança! Isso significa uma aliança. É um pacto, um compromisso, mas não nosso. Um pacto, um compromisso de Deus e a humanidade. É um acordo solene entre as duas partes. Agora vamos ler inteiro. Vamos do 8 até o 17. Diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Que aliança e que promessa! Nesses versos, Deus vem estabelecendo uma aliança com Noé e seus filhos após o dilúvio. E ele prometeu o quê? Que nunca mais traria águas de destruição sobre aquela terra. E aos homens e às mulheres temerosas diante da possibilidade de acontecer um novo cataclismo, Deus fala assim: faço a minha promessa com vocês. Não haverá mais destruição sobre essa terra. Isso quer dizer que a nossa natureza é pecadora. Nós somos falhos, mas Deus não é. E quando Deus dá a sua promessa, que Ele fala: eu vou fazer, meu filho, Ele faz. E ainda por sermos tão falhos, Ele ainda dá um sinal de que isso realmente vai acontecer. Quando eu vejo, toda vez que acontece, a chuva cai e eu vejo um arco, é como se eu tivesse vivido lá naquela época. De Deus falando para os filhos dele que não haveria mais destruição. E Deus deu o arco-íris como sinal da sua promessa.
E quando vemos um arco-íris, é que temos que lembrar da promessa de Deus. Mas Deus, Ele deu o sinal da sua promessa e Ele cumpriu e continua cumprindo. Mas a pergunta é a seguinte: e nós? Estamos cumprindo a parte do acordo que fizemos com Deus? Nós estamos tendo compromisso com a nossa palavra? O nosso caráter está sendo moldado de acordo com o caráter de Deus? Ou melhor, como podemos fazer para realizar isso nos nossos hábitos diários? Como podemos desenvolver isso na nossa vida? Então, a pergunta que eu fiz antes, se temos membros não batizados, então não temos. Então eu posso falar abertamente com vocês. Nós já fizemos uma aliança com Deus. Diante do nosso batismo, nós declaramos diante de Deus e diante de todos os nossos amigos, familiares, nossos irmãos, que nós estávamos entregando a nossa vida verdadeiramente a Ele. Nós prometemos que seríamos fiéis a Ele, que seguiríamos no caminho dele e andar somente de mãos dadas com Ele. Mas, uma coisa, nós batizados, sejamos ou não, nós estamos procurando a mesma coisa. Nós estamos procurando o afeto, o carinho, a ternura de alguém que só quer nos fazer bem, de alguém que fez uma aliança conosco e nós firmamos uma aliança com Ele também. Esse alguém tão especial, que só quer nos dar o inigualável, o amor. Esse amor que somente Ele pode aquecer o nosso coração. Mas, para falarmos disso, para verdadeiramente firmarmos isso na nossa vida, é preciso que nós desenvolvamos alguns hábitos na nossa vida diária. Vamos lá. Se a gente olhar na vida de Noé, nós conseguimos enxergar isso. Agora vamos ver como podemos desenvolver esse compromisso. Vamos em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diante desse versículo, nós podemos separar em tópicos toda a vida de Noé. Primeiro, Noé, ele sabia o que ele queria. Noé não se preocupava com o que os outros iam pensar dele. A sua maior alegria era realmente fazer a vontade de Deus. O seu objetivo diário era esse. Qual? Fazer a vontade de quem o criou. Noé, ele é uma das maiores exemplos de que foi ridicularizado por aquele povo. Mas, em vez de desistir de tudo, ele se manteve em pé, mesmo com todo mundo calejando dele. Ele se manteve firme na promessa de Deus. E a despeito de todas aquelas oposições, Noé continuava ali. Ele sabia, ele tinha o seu alvo diário, que era fazer a vontade de Deus. E nada do que estava acontecendo ali diante de Noé era capaz de tirá-lo do seu alvo, porque ele tinha claro a sua meta, ele sabia muito bem o que ele queria. A pergunta é: nós temos claro qual é a nossa vida? Será que a nossa meta está sendo outra? Será que a nossa meta não está sendo cumprir realmente a vontade de Deus, seguir no caminho dele? Quando vamos analisar a nossa vida, vamos criar o nosso alvo principal. O alvo da nossa vida principal tem que ser Deus. Se não for Ele, nós vamos seguir outro caminho. Então, o primeiro, nós temos que lançar o nosso alvo. Temos que verdadeiramente saber o que queremos. Agora o 2. Noé, ele vivia o que ele pregava. Por seu modo de viver, o seu modo de agir, ele contrariava e condenava o mundo, mas ele vivia de acordo com o reino dos céus. Ele não era daquele tipo que a gente acabou de falar ali: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Noé não era desse tipo.
Ele sabia que maior do que um sermão pregado aqui é um sermão vivido. Tem uma música dos Arrais que diz assim: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. A verdade é, o que será que nós estamos sendo quando saímos dessa porta para fora? Será que eu estou sendo a Tatiane, que estou aqui agora? Será que eu estou sendo a pessoa que está sentada nesse banco, a pessoa que nós estamos moldando aqui? A verdade é que nós temos que, ao sair daquela porta, temos que fazer o que estamos pregando aqui. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que, como eu disse, que melhor do que um sermão pregado aqui é um sermão vivido. O exemplo da criança. Quando a criança é criada dentro de casa e a sua educação não é muito boa, ela vai sair da porta da sua casa e vai começar a fazer as coisas que ela aprendeu lá. E o que molda essas crianças é um exemplo dos pais. E a educação dessas crianças tem que ser moldada de acordo com o caráter de Deus. E tudo isso envolve os pais dentro de casa. Se os pais têm um bom relacionamento, se os pais têm uma comunhão íntima com Deus, pode ficar tranquilo que essas crianças, ao sair da porta de sua casa, vão ser as melhores crianças do universo. Mas quando acontece ao contrário, isso não pode acontecer. Mas o que podemos fazer para mudar isso? Nós temos que viver, falar de Jesus, sair por aquela porta, ser que nem Ele, moldar o nosso caráter igual ao dele. Então, temos que também viver o que estamos pregando aqui. E Noé também, ele era um evangelista. Noé, ele clamava pelos pecadores. Ele desejava que todas aquelas pessoas fossem avisadas do que ia acontecer. Aquelas pessoas, ouviam diariamente as meditações de Noé, os seus sermões. Noé pregava a mensagem do fim para aquelas pessoas. Noé sabia que todo verdadeiro discípulo que nasce no reino de Deus, como missionário. Para ele, diz aqui, aquele que bebe da água da vida faz-se fonte da vida. Isso quer dizer que o depositário se torna doador. A graça de Cristo no nosso coração é uma vertente no deserto. Ele flui para o refrigério de todos, e tornando os que estão ali a perecer, a desanimar de tudo, a querer beber dessa água da vida. Quando saímos daqui, existem pessoas que só no olhar você consegue perceber que aquelas pessoas estão clamando por socorro. Só uma palavra amiga, um abraço, um simples gestos podem realmente trazer aquela pessoa para Cristo. Quando eu tenho um amigo, eu conheci ele, a gente malhava junto na academia. Só que naquele primeiro momento ali, eu nunca tinha visto ele. E aí a gente começou a conversar. Só que para mim era um conhecido. Ele não chegou a perguntar nada para mim. Quando foi no sábado, aquela pessoa apareceu na igreja, lá no Montese. Eu fiquei surpreendida, porque eu realmente não esperava. Aí quando eu fui perguntar, falei com ele, perguntei para ele: nossa, como que você conheceu? Ele falou assim: quando eu vi você, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que eu precisava conhecer mais. E aí ele descobriu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje ele é batizado. Para honra e glória de Deus. Então, como a gente viveu o que a gente prega, saímos falar do amor de Deus, a recompensa você pode não ser agora, mas a recompensa vai vir. Como a gente falou também, Noé vivia o quê? Noé vivia pela fé e não pela vista. Confiar quando tudo está dando certo, isso não é fé, porque nós estamos vendo acontecer. Mas Deus convida a gente a confiar quando está dando tudo errado, porque essa é a verdadeira fé. E como a gente pode não ver os nossos esforços hoje, aqui. A gente é daquele tipo que a gente planta, coloca semente, mas quer colher logo amanhã. Eu vou falar, planto hoje e vou colher amanhã.
Mas não é assim. E quando não colhemos, essa não deve ser a razão para nos desencorajarmos da nossa batalha. O exemplo de Cristo, ele tinha o quê? Ele tinha inúmeros ouvintes, mas ele tinha poucos seguidores. Noé, ele pregou para mais de 120 multidões. Ele pregou mais de 120 anos sem parar. Mas ele sabia, mesmo ele sabia que estava sendo em vão, ele continuou ali pregando. Tudo que Noé pregou ali tinha sido rejeitado por aquele povo. Mas teve uma coisa muito importante que aconteceu. Mesmo tudo que o Noé pregou foi rejeitado por todo aquele povo, Noé salvou quem? Noé salvou a sua família. Diz assim, no capítulo 7 de Gênesis, no primeiro versículo, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus salvou toda a família de Noé. Noé, ele pregou para aquela multidão. Ele estava naquele ponto que ele não via ninguém se arrepender. Aquelas pessoas achavam que Noé era louco. Mas, como eu disse, quando a gente começa a viver dentro da nossa casa, a obra é feita e a colheita é colhida com muito sucesso. Mesmo que não vejamos os nossos resultados hoje, possamos ter certeza que os nossos esforços não estão sendo em vão, porque o trabalho para Deus jamais será em vão. Outro, Noé, ele sabia investir. Ele sabia colocar todos os seus sonhos nas mãos de quem o criou, nas mãos de quem tem um poder alto, nas mãos de quem estava ali, olhando por ele todos os dias. Noé não depositou a sua vida, os seus planos, os seus sonhos nessa terra, nas mãos de quem não deveria. Noé depositou os seus sonhos nas mãos de Deus, porque ele sabia que tudo que ele faria ali seria muito sucesso para Deus, porque Deus o recompensaria de uma forma que nós não podemos nem imaginar. E a forma que Deus recompensou Noé foi a salvação dele e de sua família. Noé, ele deu tudo que ele tinha para construir aquela arca, para seguir nos planos de Deus. E a gente imaginando, o melhor presente que a gente pode deixar hoje aqui neste mundo é a salvação da nossa família. Temos que a herança eterna é o maior presente que podemos entregar para um amigo, para um pai, para uma mãe, para qualquer pessoa. Nada neste mundo aqui é seguro. Nada neste mundo pode nos satisfazer. Nada aqui é para sempre. Mas colocando o quê? Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas metas na mão de alguém muito maior que nós, vocês podem ter certeza que a colheita será certa. Porque somente Ele pode satisfazer os nossos desejos. Somente Ele pode frequentar e satisfazer os desejos do nosso mais íntimo coração. Agora vamos entrar num ponto que eu acho que é o mais importante de todos esses tópicos. Noé, ele tinha a sua comunhão diária com Deus. E ele tendo essa comunhão diária com Deus, é o que fazia ele ter força para encarar todos esses outros tópicos. A Bíblia declara que Noé andava diariamente com Deus, que a sua força para enfrentar todas essas lutas vinham da conexão diária que ele tinha. Deus, Ele está todo dia ali, na beirada da nossa cama. Quando a gente abre os nossos olhos, Deus está ali. Tatiane, Marcelo, Maria Eduarda, eu estou aqui. Vem conversar comigo. A sua primeira hora tem que ser comigo, porque senão você não vai ter forças para encarar as suas lutas diárias. Se você sai e coloca o pré para fora da sua casa, sem antes ter estudado a sua lição, antes de ter lido a Bíblia, a sua meditação, você não vai ter forças para encarar as suas lutas. Não tem como, gente. Quando a gente sai para fora de casa, pode ter um exemplo disso, é quando a gente sai sem ter nenhuma comunhão com Deus, nem mesmo uma oração. Todo o nosso
comunhão com Deus, a sua conexão diária com Ele. Você vai ter sim, não estou falando que você não vai ter lutas, você vai ter lutas no seu dia, mas vai ser todas o quê? Guiadas por Ele, porque Ele vai te dar forças para encarar. Agora, Deus está todo dia te esperando pela manhã, mas não é só pela manhã. Não falo só das nossas orações, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta, não. Temos que ter uma conexão com Ele mais forte, uma conexão que coloquemos os nossos planos nas mãos deles para encarar o nosso dia. Deus, Ele está ali, toda quarta-feira no culto, te esperando, falando assim, aqui no primeiro banco, tá assim, eu estou aqui, meu filho, mas aonde você está? Deus está todo sábado na escola sabatina, tá ali, eu estou aqui, mas onde você está no culto, seja no JA, Deus está te esperando, porque Deus quer te dar algo muito maior do que você pode imaginar. Mas para Ele te dar um presente, é preciso que você busque isso. É preciso que você vá recolher o presente. Se você não recolhe esse presente, a sua vida vai ser outra coisa, vai ser tudo de ruim, pode acontecer. Mas quando a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, por alguém muito maior que você, que é Deus, a sua vida será só vitória. Com todos esses tópicos que acabamos de falar, para ser um verdadeiro cristão e desenvolver todos esses hábitos em nossas vidas, para sermos dignos de fazer qualquer aliança com Deus, é necessário que precisamos saber o que queremos, temos que viver o que pregamos, temos que ser evangelistas, temos que viver pela fé e não pela vista, temos que saber investir, mas temos que ter o nosso alvo principal, que é Deus. Agora, com tudo isso que observamos, é possível deixar tudo isso para depois? Isso não era necessário ser pregado aqui, porque Deus, você já fez esse pacto com Deus, essa aliança com Ele, já era para ter desenvolvido isso na nossa vida diária, mas, como eu disse, nós somos pecadores, nós precisamos toda vez relembrar isso. Tudo isso que acabamos de observar não é possível que se deixe para amanhã. Nós não sabemos como pode ser o dia de amanhã. Nós não sabemos que momento Jesus vai voltar. Então é necessário que hoje busquemos alcançar tudo isso. Mas tem uma coisa que me deixa muito preocupada hoje em dia. Todo mundo anda dizendo por aí: eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno de desenvolver isso na minha vida. Você, nós somos dignos sim de desenvolver isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus deu seu único filho para morrer naquela cruz por mim, por você. E como nós podemos falar que não somos dignos disso? Se Ele morreu naquela cruz para nos salvar, se Ele nos deu a chance de continuar, a segunda chance de desenvolver tudo isso na nossa vida, como nós podemos dizer que somos falhos, que não podemos conseguir isso? Isso hoje em dia se tornou uma desculpa para não se chegar mais perto de Deus, para não ter como podemos correr de um afeto, me diz, como podemos correr de um amor tão grande assim? Como podemos correr de Deus? Então a desculpa, sou falha, sou pecador, virou rotina, mas virou uma desculpa para falar isso. É uma desculpa para às vezes nos sentirmos uns coitados, que não podemos. Sou falho, isso é muito amplo. Deus deu uma segunda chance. Ele não morreu naquela cruz apenas porque Adão e Eva pecaram. Ele morreu naquela cruz para me salvar, para salvar você. Ele morreu naquela cruz porque nós pecamos e continuamos a pecar. E se tem alguém que sofreu aqui, esse alguém foi Ele. Ele tinha o direito de reclamar, mas não, Ele fez muito pelo contrário. Ele continua aqui te esperando e falando assim: não, eu estou aqui, só preciso que você venha até mim, só preciso que você me busque, só preciso que você me procure, porque eu amo você e quero que você me ame da mesma maneira. Agora, diante de tudo isso, qual a nossa desculpa? Não pode ser mais a desculpa: sou falho, sou pecador.
Essa desculpa não pode mais virar rotina na nossa vida, porque Deus nos deu uma segunda chance e até a sua volta Ele vai continuar nos dando essa chance. Quem falha aqui somos nós. Nós temos que buscar Ele em primeiro momento, porque se buscarmos a Ele, Ele estará aqui te esperando. A cada segundo Ele está te esperando. Basta você procurá-lo. Muito mais em breve do que imaginamos, esse mundo não existirá mais. Muito mais rápido do que sonhamos, veremos nosso Jesus voltando nas nuvens. Esta deve ser a nossa maior alvo, a nossa almejar por isso. Essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o nosso maior sonho. Talvez nós tenhamos vindo aqui nessa manhã com aquele pensamento que parece impossível desafiar o mundo, parece impossível alcançar os nossos sonhos, parece impossível enfrentar as tentações diárias. Mas lembre-se que Deus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não se conformar com esse mundo, mas a cada dia, a cada manhã, decidir renovar a sua maneira de viver e pensar, será herdeiro do reino dos céus, como foi Noé. Perseverar, devemos almejar isso, devemos alcançar. Nosso objetivo diário deve ser esse: almejar o reino dos céus. Isso quer dizer que já passou do momento de construirmos a nossa arca. Mas não se construir, eu construo a minha arca aqui e não habito nela? Não, devemos construir a nossa arca e habitar nela diariamente. Vamos fazer da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, a nossa arca. Porque se estivermos em qualquer desses lugares e Ele realmente construirmos a nossa arca nesses lugares, quando Jesus voltar, nós não poderemos ter dúvidas de que estaremos junto com Ele. Jesus, Ele está prestes a voltar. Os sinais são a toda hora, nós vemos um sinal disso. Você quer ficar de fora dessa arca? Ele fez aliança com Noé e com muitos outros. Mas hoje Jesus quer fazer uma aliança com você. Ele quer renovar essa aliança. Ele quer o quê? Que você construa a sua arca e habite nela. Melhor, vamos falar que a nossa arca somos nós mesmos. Que a partir do momento que criamos todos esses hábitos na nossa vida e vivemos isso, a nossa arca, estamos aqui. E a qualquer momento Ele vai voltar. E a maior graça que vamos receber é nós subirmos com Ele. Ele quer te dar o maior presente, que é herdar o reino dos céus, a vida eterna. Você, vamos aceitar esse presente? Ou nós vamos dizer que não podemos, não somos dignos de aceitar isso? Ele está aqui, meu filho, o presente está aqui, venha buscar. Ele está pedindo para você aceitar essa aliança. Ele quer que o seu objetivo diário seja Ele. Ele quer ter você quando Ele voltar, que você possa subir junto com Ele ao reino dos céus. Vamos aceitar essa aliança diária. Vamos contemplar quem quer nos dar o maior presente. Vamos subir com Jesus. Vamos aceitar e vamos lembrar que a cada vez que contemplarmos um arco-íris, possamos nos lembrar e relembrar e nos fazer de novo para que esse presente possa ser herdado. Que quando contemplarmos um arco-íris, nos lembramos sempre da promessa de Deus, que é a sua volta e que Ele não falha. Que possamos a cada dia tirar os nossos irmãos das ruas, das vidas que estão levando, que possamos falar apenas que Jesus ama Ele, que possamos trazer essas pessoas para cá, que possamos pregar o Evangelho afora, que possamos viver esse Evangelho, que possamos saber investir, contemplar a beleza de Deus, que possamos ser verdadeiramente dignos de ser chamados de filhos de Deus. Amém? E para finalizarmos, vamos cantar o hino.
570